Estruturas de metalon para móvel de aquário. O guia definitivo. Uma coisa eu garanto para vocês. Não existe atualmente na internet mundial um vídeo tão complexo quanto esse falando desse assunto. E outra coisa eu também garanto para vocês. Se você assistiu meu vídeo, se você seguir exatamente o que eu vou falar para você nesse vídeo, não tem como a sua estrutura dar errado, não tem como você ser passado para trás por algum serralheiro ou outro profissional da área. Então, sem mais delongas, roda a abertura aí. Fala galera, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí, brasãozinho no cantinho inferior direito da tela, já se inscreve, já deixa o seu like, que eu garanto para vocês que o vídeo de hoje vai ser muito legal, muito completo e vai mudar aí realmente seus conceitos a respeito de estrutura de metalon para aquários, certo? Pois bem, quero começar o vídeo falando que não sou engenheiro, não sou serralheiro, também não sou metalúrgico. Bom, então por que você vai falar a respeito do assunto? Quem é você para estar falando a respeito disso? Estamos numa época de muitos faladores e poucos mostradores. Então, antes que você pense em fechar esse vídeo, antes que você pense em desistir de assistir esse vídeo, vou pedir para vocês um momento da sua atenção para que eu possa mostrar para vocês o que é que eu faço, certo? Então acompanhe aí. Pois bem, então, para mostrar para vocês o que creio eu me gabarita a estar falando a respeito do assunto, eu quero mostrar algumas estruturas que eu tenho aqui no momento, que todas foram de fabricação minha, tá? Eu trabalhei nelas durante essa semana e elas estão aqui todas prontas já para ir para pintura, certo? A maior delas aqui é uma estrutura de 2,80 metros por 70 por 90 de altura, tá? Essa daqui. Essa aqui que vocês estão vendo é de 1,5 metro por 50 de largura por 95 de altura. Essa maior, ela é de 2 metros de comprimento, 45 de largura por 90 de altura. E nós temos aqui também uma um pouquinho menor, de 1 metro de comprimento, 60 de largura e 90 de altura. Todas elas são de fabricação minha. Quem me acompanha no Facebook, @MoisésDeGama, ou no Instagram, @MoisésDeGama também, sabe que eu trabalho com isso, que eu corto, eu soldo, faço esse trabalho de serralheiro, mesmo sem oficialmente não ser um serralheiro, tá? Então quem me acompanha lá sabe que isso aqui não foi comprado, não foi mandado fazer, isso aqui é fabricação minha. Bom, então, tendo em vista que essas que vocês estão vendo, acredito eu que eu sou um pouco gabaritado a estar falando do assunto, né? Então, antes de estar falando das estruturas, eu quero dar uma breve aula a respeito de metalon para vocês. Pois bem, antes de falarmos detalhes mais técnicos, né, a respeito de estruturas de metalon, por que utilizar uma estrutura de metalon para o seu móvel de aquário? Bom, cada um tem uma sua opinião, né? Estou simplesmente expressando minha opinião pessoal baseado no fato de eu trabalhar com esse tipo de material e, acima de tudo, de eu ser aquarista também, tá? A maior vantagem de uma estrutura de metalon em cima de uma estrutura de madeira, primeiro de tudo, é o peso. Apesar de ser de metal, ela acaba ficando mais leve no peso total do que uma estrutura de madeira. Ela fica muito mais resistente e muito mais firme do que uma estrutura de madeira. Ela tem uma durabilidade muito maior, tá? Nesse quesito de estrutura, de firmeza, por assim dizer. Tá? E o valor dela, dependendo do caso, em alguns casos ela acaba sendo até mais barata do que uma estrutura de madeira. E é muito mais fácil você, hoje em dia, você encontrar um serralheiro para fazer essa estrutura de metal do que você achar um bom carpinteiro para te fazer uma boa estrutura de madeira para o seu aquário também, tá? O que barrava um pouco o fato de nós usarmos estruturas de metal para nossos móveis de aquário era o acabamento, era a pintura. E eu vou estar falando nisso posteriormente, mas hoje a pintura epóxi, eletrostática epóxi, fez com que essa estrutura caísse no gosto das pessoas e com certeza ela oferece uma relação custo-benefício muito melhor do que uma estrutura de madeira, certo? Então esses são os motivos pelos quais eu recomendo que você opte por uma estrutura de metal para o seu próximo móvel de aquário, ok? Bom, decidi fazer esse vídeo também porque muitas pessoas ainda não sabem
como é que elas têm que pedir para fazer essa estrutura de metalon. E hoje eu garanto para vocês que não vai ter erro. Hoje vocês vão aprender como é que você vai chegar para o seu serralheiro e vai pedir para você fazer essa estrutura, tendo em vista que quase 99% de todos os aquaristas não tem uma máquina de solda, um policorte ou uma estrutura suficiente para estar realizando a fabricação dessa estrutura de metal dentro da sua casa. Então você tem que optar por um serralheiro. E muitas pessoas não sabem como é que acabam pedindo isso para um serralheiro. E pior de tudo, muitas vezes o serralheiro acaba empurrando algumas coisas nas pessoas que não agradam e que não fica bom. São inúmeros os casos de pessoas que vieram até mim, que me mostraram fotos de estruturas de aquário, que ou são estruturas que não são muito resistentes, ou são estruturas que são resistentes demais e pecam no fato de ter amplo espaço interno para o seu SAMP. E enfim, tem muita gente que está sendo passada para trás por causa de serralheiro que infelizmente não são bons profissionais. Então, depois desse vídeo você vai chegar para o seu serralheiro e vai falar: ó, eu quero uma estrutura assim, 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 com metalon assim, assim, assado, e não vai ter erro, não vai ter como o seu serralheiro te passar para trás, certo? Bom, então para começar, quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou mostrar para vocês agora, porque vai ficar um pouco mais fácil de vocês descobrirem qual é o metalon que você vai utilizar para a sua estrutura de metal, certo? Bom, metalon todo mundo sabe, são aqueles tubos, né, de um aço que a gente acaba usando para fazer as nossas estruturas de metal. Aí todo mundo pergunta: qual metalon que eu uso? É 40-50, 50-40, 50-100, qual é a parede, galvanizado, preto, enfim. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês os metalões. Os metalões que eu acabo utilizando para fazer a estrutura. E esses metalões, acreditem ou não, dá para fazer toda e qualquer estrutura de aquário com conforto, com segurança e sem gastar muito dinheiro, independente do tamanho, tá? Então prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Bom, esse aqui é um pedacinho de um tubo de metalon, tá? O metalon ele tem 3 medidas: o comprimento, a largura e a espessura da parede, ou seja, qual é a espessura da chapa de metal que é usada para fazer esse tubo de metalon, tá? Então eu vou começar do maior para o menor aqui. Esse aqui é um tubo de 80 por 40 na parede de 2, tá? Essas medidas obviamente estão em milímetros, ou seja, ele tem 8 centímetros por 4 centímetros e a parede tem 2 milímetros, tá? Então esse aqui é um tubo de 80-40 na 2, tá? Esse é o metalon que eu utilizo muito. Tem esse aqui também, ó. É um tubinho quadradinho, ó. Esse aqui é um tubo de 40-40 na parede de 2. E tem esse aqui, que é um tubo de 60-40 também na parede de 2, tá? Então, gravem bem essas medidas: 40 por 40, 60 por 40 e 80 por 40. Sempre, toda e qualquer estrutura de metalon para aquário tem que ser feito na parede 2 milímetros. E preste muita atenção, porque isso determina a resistência do seu móvel, e não caia no conto do seu serralheiro: mas eu vou fazer na parede 1,5 porque aguenta, eu trabalho há 50 anos com serralheria e nunca deu problema. Não! Se o seu serralheiro falar isso para vocês, fala: muito obrigado, vou procurar outra pessoa para fazer. Tem que ser na parede 2 milímetros, certo? Então, mais uma vez: 40 por 40, 40 por 60 e 40 por 80 na parede 2 milímetros. Esses são os metalons que você pode utilizar para fazer toda e qualquer estrutura de metalon para o seu móvel de aquário, tá? Outra coisa também: existe o metalon galvanizado e o metalon preto, tá? Qual é a diferença e qual é a vantagem e desvantagem? Esse galvanizado ele é um material diferente, ele é um material que dificilmente enferruja, tá? Ele só enferruja se você lixar ou se você raspar, aí ele acaba enferrujando, tá? Então, o preto não. O preto, como vocês podem ver, esse aqui já tem até bastante ferrugem. Eu tive até que lixar para aparecer aqui no vídeo, tá? Mas, então, o preto a gente acaba não utilizando. Então, sempre utilize o metalon galvanizado. Ele custa em torno de 15 a 20% mais do que o metalon preto, mas exija metalon galvanizado, certo? Bom, então nós aprendemos quais são os metalons que a gente vai utilizar para fazer toda e qualquer estrutura de aquário, certo? Então eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais das estruturas, e se atentem agora que é mais ou menos uma regrinha que eu acabo seguindo para fazer as estruturas de metal,
tá? E que não tem erro, já faz 10 anos que eu fabrico estrutura de metal, foram centenas delas, nunca tive problema com nenhuma delas, e com essas regrinhas você vai aprender qual é o metalon que você vai utilizar para fazer a sua estrutura de metal, certo? Mas antes disso eu quero pegar uma estrutura de metal, colocar aqui e mostrar alguns detalhes para vocês, para que fique mais fácil para a gente conversar sobre a estrutura de metal, tá? Bom, então para ficar mais fácil a gente falar a respeito das estruturas de metal, vou dividir essa estrutura de metal em 3 partes, por assim dizer, tá? Só para ficar um pouco mais fácil e no decorrer do vídeo vocês vão acabar entendendo por quê. A gente vai dividir ela aqui, ó. Travessa principal, tá? Que é o quê? É a travessa que vai suportar o peso do aquário, certo? Travessas secundárias, que são essas daqui, tá? E pés. Simplesmente assim. Travessas principais, travessas secundárias, que são essas que ligam a parte da frente e a parte de trás, e os pés, certo? Então, bem simples, bem básico, só para mim poder falar para você, ó. Pé tal metalon, travessa principal tal metalon, travessa secundária tal metalon, certo? Então, determinado isso, vamos seguindo em frente.